E aí eu falei que algumas linhas de yoga se baseiam nisso, porque a gente tem muito uma divulgação errada do yoga, de dois aspectos. A yoga, ela é indiana? Não é. É indiana? Não. Não é indiana? E a yoga é hindu. Tem uma conexão com o hinduísmo. Não é. A origem mais... Mas bebe da fonte, ou não? É que a origem mais conhecida da yoga foi o que antes era chamado de Vale do Indo, que com a evolução, com o passar das eras, hoje tem ali a Índia, tem o Sudeste Asiático também ali perto, tem o Paquistão ali perto, tem Nepal ali perto, tem China. Tem muitas culturas e tradições yogis que ficam bem chateadas com essa história de que yoga é uma prática indiana. Não. Porque tem parte dela que teve origem o que hoje a gente chama de Paquistão. Tem uma raiz? Tem. Tem parte dela que está enraizada no Nepal, na China. Tem uma linha de yoga do budismo, não do hinduísmo. Mas quando você diz yoga... A origem, as escavações, as primeiras coisas achadas. Tem uma linha... asanas, dos pranayamas, de ter essa... Tem uma linha de yoga muito estudada hoje em dia, principalmente pela comunidade preta, que é a Kemet Yoga, e que a gente precisa falar disso sempre, porque a origem dela é no Egito. Mect Yoga. Kemet, com K. K-E-M-E, Kemet Yoga. Tem muitas pesquisas hoje em dia mostrando que também teve uma yoga que se originou naquela região do Egito. Tem muitas pinturas dentro de templos, de pirâmides, que mostram posturas de yoga e vários estudos sendo feitos sobre isso. E que aí mostram uma origem preta do yoga, que veio ali da África, sabe? E a gente fica o tempo todo associando a yoga só a uma origem, sabe? Tipo, ela é indiana. Naquela época nem tinha o que é Índia hoje. Então, a gente tem vários pontos de origens do yoga diferentes, que vêm com a mesma ideia de autoconhecimento, que vêm com os asanas, que vêm com algumas respirações, que vêm com algumas meditações, trabalhos de limpeza do nosso corpo para que ele fique limpo para a gente entrar em contato, limpeza do olho, limpeza do nariz, limpeza da boca, limpeza do estômago, limpeza de ânus, limpeza de um monte de coisa. Não necessariamente com o termo yoga, mas que tem essa mesma linhagem, isso que você quer dizer? Isso, não, com o termo yoga mesmo. Com o termo yoga mesmo. Com o termo yoga mesmo. Então a gente precisa ampliar um pouquinho isso de tipo, a gente tem muitos livros que falam a yoga indiana e associando sempre com o hinduísmo. E aí a gente entra numa série de questões políticas que envolvem muito o yoga hoje em dia. Se usa a yoga muito hoje em dia como um instrumento meio que de uma guerra política entre hinduísmo e questões muçulmanas na Índia. O hinduísmo tomou a yoga para si. Amo o hinduísmo, tenho muitas questões do hinduísmo, mas a gente tem que entender que o budismo também tem yoga, tem outras religiões que também têm práticas de yoga. Os muçulmanos também praticam yoga? Alguns, poucos, bem poucos. Mas tem outras áreas ali que a gente tem yoga também na sua origem mesmo, sabe? Na sua origem. E Cris, eu sei que deve ser a pergunta de milhões aqui, né? Mas por que, na sua visão, claro, isso aconteceu dessa maneira? Porque eu particularmente remeto muito ao hinduísmo, à Índia. Para mim, quando me vem yoga, vai para lá. Eu sei que o Paramahansa Yogananda foi um dos, não sei se os precursores, mas um dos caras que popularizou isso, né? E ele veio da Índia. A maioria... É porque a Índia é um país gigantesco. O que é Paquistão hoje era a Índia, né? Fazia parte da Índia antes. Mas a partir do momento que eu separo e dou um outro nome e tento expulsar os muçulmanos da Índia e jogar eles lá para o Paquistão, e lá tem yoga, eu não posso dizer que a yoga é só indiano. Mas essa região toda era uma colonização inglesa, era uma colônia inglesa, né? E os colonizadores começaram a ver muito essas coisas do yoga, principalmente os sadhus, que eles chamavam de fakir. Nossa, eles conseguem ficar sentados durante muito tempo, com o braço levantado, eles têm um poder da mente gigante. As camas de prego, não sei o que, essas coisas todas. E foram pegando alguns benefícios disso e trazendo para o Ocidente. E como era a colônia deles, a Índia era a colônia deles, eles dominavam toda essa região,
Eles viram isso como mercado. Era um mercado, era uma forma de, tipo, vamos tirar mais coisa ainda daqui, né? A gente tem aqui uma possibilidade gigante de massagens, óleos, Ayurveda, yoga, meditação, alimentação. Tipo, vamos vender essa cultura aqui que ela é... E aí veio junto uma galera bem trambiqueira. Tem um monte de gurus da vida, os trambiqueiros. Se Veio aproveitam muito disso. com isso, muito. E aí se fechou muito isso. Ah, é da Índia, é do hinduísmo. A gente tem uma população gigantesca de hindus na Índia, mas não é a única religião da Índia. Temos muitas religiões na Índia. O próprio budismo, né? O próprio budismo, tem muçulmano, tem um resquício de cristianismo dessa colonização, tem o sikhismo, que quando conversei com você eu falei sobre o sikhismo, que é uma religião muito, muito legal, que tem na Índia e que eles pregam muito a doação para as outras pessoas, o altruísmo, a ajudar. Eles servem, às vezes, sei lá, 3, 5 mil almoços por dia de graça para pessoas de qualquer religião. As pessoas chegam, sentam no salão, eles cozinham a madrugada inteira para que isso seja todo santo dia servido. Eu participei das cerimônias, eu vi isso tudo lá. Tem muita religião, tem o jainismo, que é uma religião que se parece um pouco com o budismo, que é um pouco mais severa no sentido de ter muitas obrigações e muitas cerimônias e muitos rituais. Então tem muita coisa na Índia, só que se pega muito a questão hindu política. A gente tem hoje um primeiro-ministro na Índia, que é um homem de extrema direita e que usa o hinduísmo como se fosse a religião oficial da Índia, e ele juntou hinduísmo e yoga para fazer com que isso seja o grande marketing da Índia. E isso a gente vê claramente no Ocidente, né? Tanto, eu não sei se se correlaciona com esses, lá no começo, com Paramahansa Yogananda, não sei se já vem dali, mas assim, né, quem popularizou no Ocidente, imagino eu, que foram alguns seres da Índia, né? Sim. Prabhupada trouxe o Hare Krishna muito pro Ocidente. Por isso que também tem essa relação com a Índia, né? Tem muito. E é uma sociedade muito de extremos, um percentual muito grande da população que vive em extrema miséria, você vê extrema miséria. E uma das fontes que eles têm de tirar algum recurso se tornou isso, do lado espiritual, do lado de yoga, então eles assumiram muito isso para eles como uma fonte de renda, sabe? Você vê um capitalismo gigantesco dentro dos templos, tipo, eu vou rezar pra você, e no final ele cobra uma fortuna dos turistas, porque é a forma que eles têm ali de sobreviver. A gente tá falando de sobrevivência mesmo, sabe? De tipo, arranjar o que comer. E é muito difícil, é muito complicado.